Nesta semana em Minha Fortuna é Te Amar, Sol está expulsando Olga da pensão e avisa a moça que se ela não conseguir voltar para a casa de Vicente, nem pense em tentar voltar a morar ali. Na mansão, Constanza está saindo para um compromisso logo cedo pela manhã e dá de cara com Cláudio, que chega em casa prontinho. O sujeito se justifica que foi a um jantar em homenagem à sua nomeação, mas o compromisso acabou se estendendo. A madame joga na cara do padrasto, que sabe muito bem que ele está enganando Teresa com a história da nomeação. Bem na hora do comentário da megera, a mulher chega e pergunta sobre o que o marido a está enganando. Constanza, então, resolve contar toda a verdade para a mãe. No bairro, Olga vai para a casa de Vicente, mas o rapaz deixa claro que, apesar de assumir a responsabilidade pelo bebê, os dois jamais vão morar sob o mesmo teto e manda a garota se mandar. Mas ela faz biquinho e começa com a mesma lenga-lenga de que ele é culpado e tals. Enquanto isso, Teresa diz ao marido que não aguenta mais as suas mentiras e a sua bebedeira. Furiosa, Teresa dá um tapa na mão de Cláudio e joga a garrafinha prateada longe, dizendo que não aguenta mais a situação dos dois. Finalmente, ele admite que estava enganando a mulher. Neste meio tempo, Vicente coloca a Olga num quartinho dos fundos da casa. Ela não gosta e começa a fazer um monte de exigências, mas o rapaz está indignado com a situação e deixa claro que ou ela fica ali ou vai embora. Mas a moça não consegue parar de falar e diz que o rapaz queria mais é que ela perdesse o bebê. Os dois discutem e Vicente coloca limites na garota, que continua com o dramalhão e a chantagem emocional. Do outro lado da cidade, Teresa diz ao marido bebum que quer o divórcio e ele vai embora apenas com a roupa do corpo. Ele tenta negociar, mas a mulher não quer saber e manda o sujeito embora, novamente. Ele se ajoelha aos pés da taróloga, mas ela não cede. Como último recurso, ele grita para a empregada para saber onde está a arma de Constanza e diz para a esposa que prefere tirar a própria vida do que viver sem ela. Na comunidade, outro drama está acontecendo. Vicente e Natália conversam, mas ela deixa claro que, apesar de amá-lo mais que tudo e sabe que ele sente o mesmo, os dois não podem mais ficar juntos. E enquanto Cláudio pede a Teresa um dinheirinho para poder pagar o táxi e o hotel, já que ela quer que ele vá mesmo embora, Constanza vai à casa de Verônica, dizendo que resolveu conversar com ela pessoalmente, depois de tantas ameaças. Natália diz a Vicente que, apesar do amor dos dois, não pode ficar entre ele e Olga, pois agora ela é uma mulher grávida e ele precisa focar no bebê que vai nascer. Mais uma vez, ela termina a relação, mas o rapaz não se conforma. Enquanto isso, Constanza e Verônica tomam café da manhã e a loira quer saber por que a madame não a cumprimentou na festa do bairro. A mulher responde que não está acostumada a se relacionar com vadias, mas a amante de Elias tem uma resposta na ponta da língua e quer saber: tem certeza que foi esta a razão, ou você tem medo que Natália descubra que você sempre soube do meu caso com Adriano? Constanza admite que sabia de tudo, mas se surpreendeu por Adriano ter enjoado logo dela e diz que o homem anda de joelhos atrás de Natália, tentando reconquistá-la. Mas Verônica revela que tem certeza que o sujeito não está atrás da ex-mulher, e sim de algo muito importante, mas ainda não conseguiu descobrir o que é e precisa da ajuda dela para saber. Algumas horas mais tarde, Teresa chega à casa de Natália, contando que se separou de Cláudio. Na mansão, o bebum bate na porta sem parar, pedindo pelo amor de Deus que a empregada o deixe entrar. E as separadas do bairro, Sol, Natália e Teresa, selam um pacto de ajuda mútua para enfrentarem as situações difíceis que estão passando. A cozinheira conta à mãe que Olga está esperando um filho de Vicente. Neste meio tempo, o rapaz vai ao quarto da nojenta e diz que quer que ela o acompanhe a um doutor indicado por Fernanda. A moça diz que não precisa, pois já foi ao centro de saúde, mas o rapaz insiste e diz que precisa fazer algumas perguntas importantes ao médico. Pronto. Olga começa com o chororô. Mas o rapaz está sem paciência e avisa que os dois saem em 5 minutos. Na casa de Verônica, a mulher conta a Constanza que acabou ficando sem nada, pois Adriano conseguiu roubar todo o dinheiro que tinha conseguido. A empregada avisa que a patroa tem visita, mas ela pede que avise que está ocupada. Mas a mulher comenta que o sujeito disse que não vai embora até Verônica ir recebê-lo. Quando chega à sala, a loira dá de cara com Elias. Ela pede que ele vá embora, mas, ao contrário, o sujeito lasca o maior beijão na amante. Constanza se diverte com a cena e grita: não posso acreditar. O que vai dizer Salma quando se inteire de seus deslizes, Elias? Alguns minutos mais tarde, Fernanda se junta ao grupo das solteiras abandonadas da comunidade. Todas falam sobre a gravidez de Olga e a médica tenta explicar que Vicente está destruído com a separação dos dois. Mas não adianta.
A cozinheira diz que prefere abdicar de sua relação, a ficar entre pai e filho. Do outro lado da cidade, Constanza se aproveita da saia justa de Elias e quer saber o verdadeiro motivo pelo qual Adriano está tão interessado em Natália. Porém, o sujeito diz que o sócio sempre disse que amava a ex-mulher e queria sua família de volta. Mas Verônica resolve dar palpite, afirmando que conhece o amante muito bem e tem certeza de que ele sabe de alguma coisa. Imediatamente, o homem lembra da conversa que teve com Adriano sobre a herança de Natália. Com um sorriso na cara, Elias diz que não sabe de nada, mas pode averiguar. Constanza sela o acordo, dizendo que assim ele acaba de comprar o seu silêncio, pelo que acabou de presenciar ali. No médico, Vicente descobre que Olga está grávida de 3 semanas e quer saber se pode descobrir a paternidade do bebê. Porém, o doutor explica que o exame de DNA só é feito depois que a criança nascer. Algumas horas depois, Constanza chega em casa e encontra Cláudio pior do que deixou. Ele diz que Teresa pediu o divórcio e não tem onde ficar. Mas não adianta. A mulher é firme e manda o bebum desaparecer. Nesse meio tempo, Vicente deixa claro mais uma vez que não pretende se casar com Olga. A moça começa a fazer biquinho e uma voz nojenta de criança cagada, mas o comerciante não está com a menor paciência. Mesmo assim, escuta as lamentações da mocinha que agora quer se casar na igreja e de branco. A moça entra em casa e começa a encher o saco de Natália e João Gabriel na cozinha, falando sem parar e pedindo a comida que os dois estão fazendo, avisando que é desejo de grávida. O rapaz percebe que a cozinheira ficou chateada e pede que ela não dê bola para a garota, pois é justamente o que ela quer. Segundos depois, Vicente chega à cozinha e confessa ao irmão que cada dia que passa suporta menos a garota, mas não vai abandonar a criança. O rapaz está até disposto a ficar com a infeliz, mas João Gabriel incentiva o irmão a não desistir de Natália. Na pensão, o papo entre Teresa e Julian está fluindo bem e ele demonstra seu interesse pela taróloga. Ela conta que faz apenas 5 horas que se separou de seu marido e está tranquila com sua decisão. Na porta da casa de Vicente, ele e Natália fazem as pazes, mais ou menos. Os dois não conseguem aguentar a tentação e começam a se beijar ali mesmo. Mas Olga aparece para acabar com a festa e começa a gritar que ela merece um pouco de respeito, pois afinal, está grávida, e ainda chama Natália de hipócrita. Vicente manda a garota se calar, mas Olga grita para quem quiser ouvir que Natália não presta e está tentando roubar o pai de seu filho. A mulher, indignada, diz ao namorado que não é obrigada a aturar aquilo e pede que ele limpe suas cagadas, mas não a envolva mais. Cláudio chega à oficina de Gustavo totalmente encharcado, dizendo que está na rua. Pois Teresa pediu o divórcio, ele não tem onde cair morto. O mecânico diz que não tem o que fazer, mas o sujeito ameaça tomar uma decisão que poderá ser irreversível. O homem resolve contar a verdade e diz que mentiu sobre sua carreira política durante todos estes anos, mas sempre foi um fracassado. Gustavo diz que a única coisa que pode fazer para ajudar o amigo é o sofá de seu escritório. Chorando, o sujeito acaba caindo no sono, gritando: "Obrigado, Gustavo." Salma se encontra com o filho e a nora no clube para contar que já conseguiu a catedral da cidade para o casamento e também preparou uma lista com cerca de 600 convidados. Entusiasmada, a cacatua diz que também já contratou os cantores e coisas e tals, até que Omar consegue interromper a mãe, dizendo que o casal quer um casamento simples e vão se casar na igreja do bairro. A mulher fica totalmente decepcionada. Enquanto isso, Lourenço vai buscar Regina na pensão e se estranha novamente com José, que não se aguenta de ciúmes. E no caminho para o cinema, Lourenço tenta beijar Regina, que diz ao rapaz que ele está indo muito rápido. O moço pede desculpas e diz que está começando a se apaixonar por ela. Benjamin chega com Margot à pensão, depois da escola, e pede para ver Natália. No colo da mulher, o garoto diz que quer que ela e seu pai se casem, pois quer um irmãozinho. Do outro lado da cidade, Elias conta a Adriano que Verônica e Constanza querem saber qual o segredo que o homem guarda e que é o verdadeiro motivo para que ele queira retomar seu casamento com Natália. Adriano diz ao comparsa que elas se divirtam com alguma fofoca, mas avisa para Elias não abrir a boca. O homem diz que o Coringa pode ficar tranquilo, pois não pensa em perder a comissão que vai ganhar quando o sujeito colocar a mão na herança de Natália, mas avisa que, com Verônica na jogada, os planos do cúmplice podem ir por água abaixo e se oferece para cuidar da loiraça, dizendo que pode dar a ela toda a atenção que a vadia merece. Mas o Coringa fica bravo e diz para Elias não dar uma de esperto e se passar com sua mulher. Mas o homem resolve encarar Adriano e pergunta o que então Natália é dele.
O falcatrua responde que tem 2 mulheres, mas o árabe avisa que o sujeito não pode ficar com todas. Nesse meio tempo, na comunidade, Margot e Teresa conversam sobre a separação da taróloga e o namoro da vovozinha, quando Cláudio, mais bêbado do que nunca, entra e cai aos pés da esposa, pedindo a ela um dinheirinho, pois não tem para onde ir. Do outro lado da cidade, Olga vai ver Adriano e conta que está grávida. O sujeito diz que já sabe da novidade, e a moça resolve contar que já usou a oportunidade para se aproximar novamente de Vicente e tirar Natália da jogada, mas quer que ele faça a sua parte também. Ela exige que o sujeito deixe de ficar rastejando atrás da cozinheira e tome uma atitude definitiva com a mulher. Irritado, Adriano diz que não permite que ela fale com ele neste tom. Porém, Olga tem mais uma carta na manga e avisa que ele vai fazer o que ela está dizendo, se não quiser que ela saia gritando para todo mundo que o filho que está esperando é dele. O sujeito não acredita no que está ouvindo e a moça confirma mais uma vez. Na pensão, Teresa arma o maior barraco e começa a gritar com Cláudio, dizendo para ele ir embora. O homem continua insistindo e Teresa dá um safanão no marido. Mário chega e as mulheres resolvem pedir ao rapaz que tire o sujeito dali. Natália aparece e diz que elas estão assustando Benjamin com tantos gritos. Mário e Valentina conseguem arrastar o bêbado para fora da pensão, que grita que vai voltar. Muito nervosa, Teresa avisa que se voltar a ver o marido novamente, vai correr sangue. Margot apoia a amiga e diz que Cláudio tem que aprender que um não é um não. Quem também está levando o maior não é Olga. Adriano deixa claro que não vai cair nas babaquices da garota, mas ela explica que quando conseguiu dormir com Vicente, já sabia que estava grávida e resolve ameaçar o sujeito dizendo: "Vou te advertir, Adriano. Se você não me ajudar com este plano, vou dizer a todo mundo que este filho é seu." Mas o sujeito, que não está afim de brincadeira, responde: "Eu não estou nem aí se sou ou não o pai desta criança. Se você repetir esta estupidez, eu mesmo arranco esta maldita porcaria do teu ventre." Olga não deixa barato e diz: "Pois então, tire Natália imediatamente do meu caminho, porque vou te advertir mais uma vez que se Vicente não ficar comigo, você vai pagar as consequências." Furioso, Adriano chama a moça de estúpida e avisa para ela não o ameaçar. Olga mete a mão na cara do amante e avisa que ele não vai tratá-la daquela maneira. Adriano devolve o tapa, derrubando a garota do salto, pega ela pelo pescoço e diz: "Tenha muito cuidado comigo, Olga. Não me custa nada dar um jeito em você e nessa porcaria que está aí dentro. Só vou te dizer uma vez, se Natália desconfiar que este filho é meu, eu te mato." O sujeito expulsa Olga de sua casa e depois de um gole, chama a moça de maldita. Na pensão, Mário e Fernanda tentam convencer Natália a voltar com Vicente, dizendo que ela está sendo muito dura com toda a situação, mas a moça conta que, apesar do grande amor dos dois, ela não consegue estragar a oportunidade da criança crescer junto ao seu pai e sua mãe. Teresa comenta com Sol e Margot que precisa retomar sua vida, e a cabeleireira diz que muitas de suas clientes procuram pelos jogos de tarô. Vicente chega à pensão para falar com Natália, e quando fica a sós com a mulher, pede desculpas pelo que aconteceu mais cedo. Natália continua insistindo para que o rapaz cuide de Olga, pois ela está esperando um filho, que não tem culpa da situação dos pais. A cozinheira ainda diz que sabe o que é crescer com um pai que nunca se casou com sua mãe e não tinha tempo para as filhas, pois tinha outra família, e insiste em dizer que os dois deveriam se esquecer do amor que sentem um pelo outro. Segundos depois, Vicente pega o filho para levar o garoto para casa. Benjamin quer saber quando Natália vai voltar a morar com eles, mas o rapaz diz ao menino que os dois precisam conversar. No bar da comunidade, Cláudio já virou mais 3. O garçom pede que ele pague a conta, mas o sujeito sai dizendo que aquilo não é maneira de tratar seu melhor cliente. Segundos depois, ele chega à pensão, querendo falar com Teresa. Sol e Margot tentam evitar que o sujeito incomode a amiga, mas ela chega bem na hora e coloca o homem para fora novamente. Batem a porta e Teresa tem certeza que é o marido importunando outra vez. Ela arma um soco, mas, quando abre a porta, é Julian, cliente de Natália. O homem diz que está ali para convidá-la para jantar. Depois de hesitar um pouco, a mulher resolve acompanhar seu novo amigo. Na cozinha, Valentina comenta que está cheia de ciúmes porque Mário foi acompanhar Fernanda. Sol diz que é normal ter ciúmes, mas a garota precisa confiar no namorado. Porém, a mecânica tenta ligar para o rapaz e cai na caixa. É porque o moço está saboreando uma taça de vinho tinto em um bar chique qualquer, como se não tivesse nada a sair com a ex-namorada. Verônica aparece no mesmo bar e vê a dupla de amigos. Já é tarde quando Lourenço leva Regina para casa depois do cinema.
O rapaz dá outra cantada na garota e tenta novamente beijar a mina, que dispensa o garoto, dizendo que está cansada. José aparece e pergunta se ela não acha que está meio tarde para chegar em casa. A garota afirma que isso não é da conta dele, mas o moço resolve dizer que a única coisa que Lourenço quer é levar a mocinha pra cama. Regina mete a mão na cara do ex-namorado. Do outro lado da cidade, Verônica, sem nenhuma cerimônia, se senta à mesa de Mário e Fernanda, comentando que os dois fazem um belo casal. Na pensão, Regina continua xingando José, mesmo com o menino tentando explicar que Lourenço é falso e não é quem ela pensa que ele é. Mas a Ruivinha não quer saber e avisa ao rapaz para não a procurar mais. E no restaurante chique, Mário manda Verônica ir embora, mas ela diz que está ali apenas para dar alguns conselhos à médica, já que foi noiva do advogado durante muito tempo. Porém, segundo ela, pode ter o homem que quiser na sua mão, ao contrário da moça, que não tem muito o que escolher. Verônica joga abaixo e acaricia o rosto de Mário, enquanto alguém tira fotos do casal. Segundos depois, a mulher resolve ir embora, desferindo mais um pouco de seu veneno. Na comunidade, Vicente conta que Natália não vai mais morar com ele, pois os dois decidiram terminar a relação, mas Olga vai voltar para aquela casa, pois a moça vai fazer parte da vida da família. Chorando muito, Benjamin resolve dizer que não quer ficar naquela casa com a mulher e sai correndo, chutando a canela do pai. Mas na escada, ele encontra Olga, que tenta ameaçar o garoto. Porém, quando ela ouve a voz de Vicente, simula uma queda da escada para culpar o menino, mas acaba se dando mal. Margot aparece e descobre que Olga está inconsciente. Benjamin diz à avó que a culpa foi dele, pois a moça estava apertando seus braços com muita força e a empurrou para que ela o largasse. Vicente diz ao menino que ele não teve culpa de nada e foi um acidente, mas a avó acha melhor chamar uma ambulância. Cláudio aparece na pensão fazendo outro escândalo, mas Natália resolve ajudar o padrasto e dá comida a ele, para tentar curar a bebedeira do sujeito. A mulher diz que ele deve respeitar a decisão de Teresa e precisa fazer alguma coisa por ele mesmo, como parar de beber, por exemplo. Natália ainda diz ao sujeito que a vida toda ele foi sustentado e está na hora de cair na realidade. Neste meio tempo, Margot está tentando acalmar Benjamin, mas o menino não se conforma com a ideia de que Olga e Vicente vão morar juntos. O garoto quase deixa escapar o que a doida faz com eles às escondidas, mas se arrepende. No hospital, o médico avisa Vicente que está tudo bem com Olga e com o bebê. O rapaz passa pelo quarto da garota e ela continua com o mesmo papo, de que ela e o bebê são um estorvo para ele. Mas Vicente tem mais um assunto para conversar com a moça e conta que é sobre Benjamin. Ela diz que o menino a empurrou na escada, mas o moço afirma que foi um acidente e quer saber por que o menino acha que ela foi responsável pela doença de Margot e também pela morte de Lúcia. Margot tenta consolar Benjamin, rezando com o menino para a Virgenzinha, mas o menino não para de chorar, pois acredita que foi culpado pela queda de Olga. No hospital, a Mocreia continua se fazendo de vítima e começa com a mesma chorumela e se defende, dizendo que o garoto inventou tudo pois ele está tentando culpá-la pela sua queda na escada da casa, já que a vadia continua afirmando que o garoto a empurrou. Colocando a mão na barriga, ela implora a Vicente que a ajude a proteger o bebê e a única forma de fazer isso é casando-se com ela. Omar e Natália chegam à pensão de Sol. E antes de dar boa noite à sogra, o rapaz avisa que conseguiu o favor que ela tinha pedido e estará à sua disposição já no dia seguinte. Enquanto isso, Vicente diz a Olga que vai assumir a responsabilidade e aceita a proposta da moça de se casar com ela. Mais feliz que pinto no lixo, a jiboia Rosa Choque fica feliz da vida. Mas o rapaz deixa claro que só vai fazer isso pelos filhos e ela pode tirar o cavalinho da chuva, pois ele não pretende passar desse limite. Mesmo assim, Olga está entusiasmada. No dia seguinte, na oficina, Valentina conta que está morrendo de ciúmes de Fernanda, que acabou saindo com Mário. Gustavo chega e quer saber como estão os serviços. A moça pede ao patrão para dar uma saída, enquanto ele sobe à sua sala e acorda o bebum do Cláudio, que estava dormindo no sofá. O mecânico lembra que ele ficou de procurar trabalho, mas o advogado pede dinheiro para comprar uma roupa e tomar um café antes de procurar. Mas Gustavo oferece serviço ao sujeito ali mesmo na oficina e manda o homem se colocar aos serviços de Donovan. Do outro lado da cidade, Verônica chega à casa de Mário, dizendo que queria conversar com ele desde a noite anterior, mas viu que ele estava muito bem acompanhado e não quis interromper. A mulher afirma que está sabendo da aliança dele com Elias, para destruir Adriano. O advogado diz que não sabe do que a mulher está falando. Mas a cebosa deixa claro que também é comparsa de Haddad há alguns meses,
e, portanto, os dois são cúmplices. Na pensão, Andrea pergunta ao pai por que Verônica continua enchendo o saco da família, principalmente de sua mãe. O homem avisa que vai averiguar tudo e garante que a jiboia desbotada não vai mais incomodar Natália, que, aliás, chega bem na hora em que os dois comentam sobre o término da relação da cozinheira. O chupa-cabra pede à filha que deixe os dois a sós e entrega à mulher os documentos que garantem que ela vai poder abrir novamente o restaurante no dia seguinte. Vicente, que também levantou cedo, comenta com Margot sobre a reação de Benjamin em relação a Olga e diz que ficou preocupado. O rapaz conta que vai falar com a psicóloga da criança sobre o assunto e aproveita para contar que vai se casar com a infeliz cor-de-rosa. Na pensão, Natália quer saber a troca de que o ex-marido está fazendo aquilo, mas Olga chega e atrapalha a conversa. A moça conta que caiu das escadas, mas Vicente a levou ao centro de saúde, e ela e seu bebezinho estão bem. Do nada, Olga começa a gritar pela prima. Adriano pede a Natália que os dois possam conversar em outro lugar. Sol aparece e quer saber o que está acontecendo, mas Olga pede que o casal fique, pois a notícia que tem para dar interessa a todos, e avisa que Vicente a pediu em casamento. Na casa do rapaz, Margot não se conforma com a decisão do neto, mas ele diz que é só o que pode fazer, pelo bebê que estão esperando. Mesmo assim, a avó diz que o rapaz está cometendo um erro, pois tem certeza que Benjamin jamais vai aceitar a mulher. Mas diz que vai rezar por ele, e ainda que espera que o rapaz consiga seguir adiante, pelo futuro das crianças. Na pensão, Olga continua com seu teatro, e Adriano entra no joguinho da manicure, felicitando a moça pela notícia. Sol, no entanto, diz que acha tudo aquilo o cúmulo e deixa a garota falando sozinha. Mas a entojada diz que precisa ir, pois quer gritar aos quatro ventos, para todo o bairro ouvir, que ela está noiva de Vicente. E do outro lado da pracinha, Margot conta aos netos que Vicente e Olga vão se casar. João Gabriel não se conforma com a notícia, mas a avó pede que os rapazes respeitem a garota. José joga umas verdades na cara do irmão e os dois acabam brigando, mas Margot consegue separar os rapazes. Na pensão, Natália deixa claro ao ex-marido que não quer ficar devendo nenhum favor a ele e quer saber quanto ele gastou para colocar os documentos do restaurante em dia. O sujeito diz que somente usou suas influências para que os papéis ficassem prontos e ela não lhe deve nada. Do outro lado da cidade, Mário continua discutindo com Verônica e afirma que a única coisa que quer é justiça, pois não acredita que um salafrário como Adriano tenha conseguido escapar das grades. A mulher concorda, mas o advogado diz que ela também deveria estar presa, pois os dois roubaram milhares de dólares. Verônica diz que nunca colocou a mão nesse dinheiro, e Adriano mantém a grana escondida em algum lugar. Mário cai na gargalhada, mas a mulher pergunta do que ele está rindo e conta. Sua irmã estava tentando me ajudar a achar onde Adriano escondeu o dinheiro, quando supostamente ela resolveu tirar sua própria vida. Mário pergunta o que ela está insinuando, e a falsária responde que tem certeza que Adriano esteve por trás da morte de Tânia. Neste meio tempo, Adriano aproveita para ir encher o saco de Vicente e resolve dar uma passadinha na loja do rapaz, para felicitá-lo pelo filho que está esperando e seu casamento com Olga. O comerciante afirma que é homem suficiente para assumir suas responsabilidades, mas tem gente que prefere abandonar a mulher e a filha à própria sorte, no meio da rua. E enquanto na escola, Regina explica a Lourenço que estava pensando em seu pai e não gostaria de ver ele e sua mãe juntos novamente, porque sabe que o homem não presta. Adriano pergunta a Vicente se ele já terminou de pagar sua parte da casa a Natália. O sujeito diz que não entende por que ela e as filhas estão alugando quartos na pensão, enquanto ele e sua família continuam instalados na residência, já que ele devolveu ao comerciante o dinheiro que recebeu pela venda do imóvel. Enquanto isso, escondido atrás da porta de um carro, alguém fotografa a conversa dos dois. Inocentemente, Vicente responde ao falcatrua que ele tentou devolver a casa à cozinheira, mas ela não aceitou. Mas o homem diz que a única dona do imóvel é sua ex-esposa e avisa ao rapaz que ele precisa procurar outro lugar para morar com sua nova esposa e sua família. Neste meio tempo, no apartamento de Mário, Verônica faz um dramalhão, dizendo que Tânia era sua única amiga, mas sabe que a moça estava prestes a descobrir onde estava o dinheiro. Ela ainda afirma com todas as letras que Adriano viajou para a Itália na ocasião, justamente para impedir a moça de encontrar a grana. O rapaz não acredita em nada e diz que nos papéis que Adriano entregou junto com as cinzas da irmã, dizia claramente que a moça tinha tirado a própria vida. Verônica pede para ver os documentos, e quando Mário sai para pegar o material, a vadia enxuga suas lágrimas de crocodilo e começa a rir.
Na escola, a situação fica cada vez pior. Na medida em que Lourenço conquista a confiança e a amizade de Regina, maior fica o ciúme de José, que ao ver os dois abraçados no pátio, resolve pedir ao diretor para devolver a bolsa de estudos, pois não quer mais estudar naquela escola. O diretor pede que o rapaz pense um pouco sobre sua decisão, mas ele diz que não está mais disposto a continuar ali, sofrendo humilhações todos os dias, e prefere estudar na escola do bairro, onde ninguém enche o saco dele. Alguns minutos mais tarde, Valentina chega à casa de Mário, e Verônica atende a porta, achando que a mocinha é a empregada do rapaz. Mas a mecânica pega a desbotada de jeito e pergunta o que ela está fazendo ali, torrando a paciência do rapaz. Verônica quer saber quem é a infeliz e Mário revela que o nome dela é Valentina e é sua namorada. A jiboia desbotada não perde a oportunidade de destilar seu veneno e comenta que viu o rapaz em um jantar romântico com Fernanda na noite anterior e agora ele apresenta aquela mocinha como sua namorada. Valentina se possui e parte para cima do namorado. O rapaz lembra que ele e a médica são amigos, mas a mecânica avisa que já percebeu que ele continua muito amigo das suas ex. Valentina quer ir embora, mas a loiraça resolve deixar o casal resolver suas coisas. Enquanto isso, na escola, depois de conversar bastante com Regina, Lourenço, ao ficar sozinho, liga para Adriano e conta que a garota vai acabar aceitando o namoro. O Coringa sem maquiagem diz ao menino que o importante é que ele não deixe José se aproximar da sua filha. No bairro, Vicente descobre que o favor que Omar fez a Natália foi localizar sua caminhonete vermelha e se surpreende ao receber as chaves do veículo da mulher. O rapaz diz que só vai aceitar o carro de volta se ela ficar com a casa, pois afinal, Adriano devolveu todo o dinheiro que ele havia pagado pela compra do imóvel. Na oficina de Gustavo, Cláudio, que não consegue nem lavar um carro, se recusa a ir pegar umas peças na loja de Vicente. O patrão manda ele se conformar com a situação e atravessar a rua com o uniforme da oficina, dando dinheiro para o sujeito. Porém, ao sair na calçada, ele olha para a grana olha para ele, e os dois decidem comprar algo mais na moda. Enquanto isso, Elias, que foi visitar o filho no trabalho, discute com o rapaz sobre o cancelamento da festa de casamento que Salma estava organizando. O rapaz diz que ele e a noiva querem algo mais simples e pretendem se casar ali mesmo, no bairro. Gustavo diz a Donovan que está preocupado com o sumiço de Cláudio, que saiu há mais de uma hora, mas Simba chega contando que o sujeito está se embriagando no bar da esquina. O mecânico, que não tolera o sujeito, manda ele se arrancar, pois não é bem-vindo ali. Mas Valentina e Donovan lembram que precisam entregar vários carros naquele dia e Gustavo acaba chamando o rapaz de volta. Na casa de Vicente, o rapaz passa a maior carraspana em José, por causa de sua decisão de abandonar a escola. João Gabriel aparece e diz que o irmão meteu os pés pelas mãos ao pedir Olga em casamento. Margot escuta a gritaria dos três e vai ver o que está acontecendo, encerrando o falatório, gritando que basta, pois todos têm que respeitar a decisão de Vicente e ponto. O comerciante avisa que está fazendo o correto e manda todo mundo começar a empacotar suas coisas, pois vão sair daquela casa no dia seguinte. Na pensão, Natália conversa com Andréa e conta que vão poder reabrir o restaurante. A garota afirma que agora entende a situação e quer ajudar Omar a pagar os gastos. Algumas horas mais tarde, Mário chega à casa de Verônica e avisa que não vai permitir que ela maltrate sua namorada, deixando claro que está ali apenas para esclarecer algumas coisas. O rapaz joga uma pasta com documentos na cara da mulher e diz que está ali para dizer que a história dela não bate, pois as datas dos documentos são diferentes. Ele ainda afirma que Tânia morreu antes que Adriano deixasse a Itália. Os dois acabam discutindo, mas Verônica insiste que Adriano está envolvido no caso. E na casa de Vicente, Natália liga para João Gabriel, dizendo que vão reabrir a cantina no dia seguinte, e precisam fazer as compras para preparar o menu. Do outro lado da cidade, Verônica promete a Mário ajudá-lo a colocar Adriano na cadeia, mas o rapaz prefere afirmar que não desistiu de mandá-la para a cadeia, depois de tudo o que fez. Assim que o advogado sai, Joana diz à patroa que não acredita que ela pretende enganar o rapaz com mais uma de suas mentiras, e afirma que sabe que foi ela quem matou Tânia. Verônica se enfurece e avisa a empregada para não se meter em seus assuntos, mas explica que tudo faz parte de um plano que pretende fazer que Adriano volte a largar tudo por ela. Na comunidade, Teresa, que está jogando cartas para Kimberly, descobre que Olga vai se casar com Vicente e fica assustada. Juliano aparece, dizendo que precisa falar com a mulher e a garota fica chateada, pois não marca casamento para ela. Olga continua sua peregrinação no bairro para contar a notícia, e cai na besteira de ir até a oficina.
Valentina, que não tem papa na língua, diz à garota que ela nunca vai ser feliz obrigando um homem que não a ama a se casar por causa da gravidez. Donovan também esculacha a mocinha e Simba, delicado como um canhão, dá um tapão nas costas da manicure perguntando se é verdade que ela está grávida. Olga desconversa e vai embora, mas Simba fica desconfiado. E enquanto Natália e João Gabriel vão ao mercado, comentando sobre o casamento de Vicente, o rapaz pega Simba tirando satisfações de Olga, na pensão, e querendo saber se o filho é dele. Gustavo, por sua vez, chega ao bar da esquina e pega Cláudio em flagrante. Ele levanta o sujeito pelo macacão e cobra do homem sobre o dinheiro que deu para comprar as peças. Mas o ex-marido de Teresa já está para lá de Bagdá e ainda convida o amigo para tomar um trago com ele. Furioso, Gustavo diz ao sujeito para nunca mais o procurar para pedir ajuda. Na casa de Vicente, Simba diz que foi parabenizar Olga pela gravidez. O comerciante não gosta do assunto, mas avisa a moça que precisa conversar com ela. Juliano, por sua vez, se declara a Teresa, e ela diz que também tem sentimentos por ele. Mas ainda é muito cedo para pensar em novos recomeços, pois acabou de se separar. O homem a desafia a jogar e ver o que as cartas dizem sobre os dois. E na casa de Vicente, ele diz a Olga para arrumar suas coisas, pois vão se mudar dali. A garota começa a culpar Natália pela mudança, mas o rapaz avisa para ela não encher mais o saco da cozinheira e ainda conta que a família vai se mudar para a pensão de Sol, que é só o que ele tem para pagar no momento. A infeliz abraça o rapaz dizendo que tudo vai ficar bem e logo terão a casa deles de volta. Furioso, Vicente dá 2 tapas nas costas da garota e larga fora, sem ter o que dizer para a metida, que sai saltitando como uma maluca. Cláudio invade a sala onde ela está com Juliano e insinua que ela o estava traindo. Teresa grita que não é mais casada, mas ele, exibindo a aliança, diz que, enquanto não assinarem os papéis do divórcio, ainda estão casados. Com toda a calma, ela pede à visita que se retire e começa a discutir com o bebum. Alguns momentos mais tarde, Vicente procura Sol e pede que ela alugue alguns quartos, pois vai sair da casa, onde Natália vai morar com a família. No entanto, a moça diz que não aceita a história do casamento do rapaz, porém ele sabe que o local está à sua disposição. Enquanto isso, João Gabriel tenta novamente convencer a entojada a não se casar com Vicente e dar uma chance a ele. Porém, Olga reafirma que o único homem a quem sempre amou foi o irmão do rapaz, e não pretende abrir mão do matrimônio. Alguns minutos depois, Olga vai até o quarto de Vicente, que está arrumando suas coisas. Inconsolável, o rapaz não consegue nem reagir, mas a infeliz continua dizendo que aquela é uma oportunidade para que os dois possam recomeçar do zero. Cláudio e Teresa continuam discutindo. A mulher diz que não aguenta mais a situação do marido e quer que os dois arrumem os papéis do divórcio no dia seguinte. Gritando, a taróloga pede que o homem suma de sua vida para sempre. Na cozinha de Natália, José interrompe o trabalho da turma que está se preparando para reabrir a cantina. O rapaz diz que Vicente mandou recolher todos os pertences da família e começa com as coisas que estavam na mesa. Natália se irrita e dá uma bronca no menino, que enfia o rabo no meio das pernas e começa a juntar as coisas pelo armário. E agora a discussão é entre João Gabriel e José. O cozinheiro diz ao irmão que ninguém tem culpa da raiva dele e ainda avisa ao garoto que Lourenço está ganhando pontos com a sogra e ele, ao contrário, está em derrocada. Alguns minutos mais tarde, José diz a Vicente que a situação ficou complicada na cozinha e o rapaz pede ao irmão que tire Olga de casa, pois precisa se despedir de Natália. E na pensão, Valentina, que está furiosa, recebe Mário com os punhos cerrados. Neste meio tempo, Vicente e Natália se encontram. O rapaz diz que queria entregar os documentos da casa e se despedir dela. Ele aproveita para agradecer a ela por tudo que pôde viver ao seu lado naquela casa. E a mulher, chorando, diz que é ela quem tem que agradecer. Porém, antes do moço ir pegar suas coisas, ela diz que sente muito por tudo ter terminado daquela maneira. A conversa dos dois é interrompida pela presença de Benjamin, que grita para o pai que não vai embora e quer que Vicente lhe dê o divórcio. Mário continua tentando se explicar para a namorada, que está com os punhos em riste. O moço diz que tem questões do passado que são muito importantes para resolver sua situação e, infelizmente, ainda está ligado a Verônica. Mas a garota explica que não gostou de ser chamada de empregada, até porque este é um trabalho honesto e teria muita honra se tivesse aquela profissão. O advogado finalmente consegue acalmar a fera e dá um beijo apaixonado na mocinha. Do outro lado da pracinha, Vicente explica ao filho que os filhos não podem se divorciar dos pais. Natália quer saber por que o menino quer aquilo
E o garoto responde que, apesar do homem ser o melhor pai do mundo, não quer que Olga seja sua mãe e quer ficar com ela. Algumas horas mais tarde, Omar e Andrea chegam ao clube para se reunir com Salma e tratar do casamento. A cacatua dá de presente ao casal um apartamento numa das melhores regiões da cidade, que comprou com sua própria fortuna. Mas Andrea avisa a Omar e a Salma que quer morar na casa de sua mãe e ainda avisa a sogra para parar de menosprezar o local, pois é ali que o neto dela vai crescer. Cláudio, por sua vez, depois de ter sido expulso por Teresa, tenta novamente uma oportunidade com Gustavo, que também o escorraça. Porém, Simba vai atrás do sujeito e avisa que pode emprestar um dinheiro, mas, se não pagá-lo conforme o combinado, vai cobrar com violência. Nesse meio tempo, Natália promete a Benjamin que ele sempre terá um quarto naquela casa e pode ir ali quando quiser. Ela também esclarece ao menino que também sonhava que fossem formar uma família e morar todos juntos ali, mas não foi possível. Vicente conta à avó que seu filho não está nada contente com seu casamento com Olga. Margot responde que o garoto não gosta da moça, e o rapaz resolve revelar que o menino sempre reage mal quando a moça está por perto. Natália chega correndo ao quarto do menino e pede ao ex que não empacote as coisas de Benjamin, pois prometeu a ele que seu quarto ficaria ali, sempre à disposição. No clube, Omar e Andrea conseguem convencer Salma a fazer um casamento mais simples. A mulher concorda, mas diz que vai falar com seus costureiros para fazer um vestido adequado para a nora. Nesse meio tempo, Elias encontra Verônica em um restaurante e, antes de sentar-se, lasca um beijo na amante. Alguém fotografa a cena, enquanto a loira diz que ele precisa ser mais discreto, pois podem ser vistos. O homem avisa que conseguiu tirar a cacatua de seu pé e agora os dois poderão se encontrar com mais tranquilidade, pois ela vai estar envolvida nos preparativos do casamento do filho. Elias deixa claro que está empolgado com o nascimento do neto e não tem mais a intenção de destruir Adriano. Verônica insiste em dizer que Adriano é perigoso, mas Elias afirma que sabe que não deve confiar no sujeito, lascando outro beijão na amante, enquanto é novamente fotografado. E enquanto Lourenço vai pegar seu carro para ir embora da casa de Regina e percebe um pneu furado, Vicente chega com a família na pensão e ainda tem que dar explicações a Olga porque quis se despedir de Natália. Vicente deixa claro a Olga que jamais vai amar a moça, pois em seu coração só tem espaço para Natália. Mesmo assim, ela se faz de desentendida e conta que foi à paróquia do bairro. A moça revela que o padre afirmou que pode casar os dois em uma semana. Nesse meio tempo, Mário visita Natália e descobre que ela está sofrendo muito com toda a situação. O rapaz aproveita para contar que está confuso com o que Verônica contou e precisa descobrir a verdade, pois a mulher acha que Adriano esteve por trás da morte de Tânia. Do outro lado da cidade, Elias encontra Adriano em sua casa e continua sendo fotografado. Dentro da residência, o empresário entrega uma mala com dinheiro e avisa que precisa daquela grana lavada em menos de 2 semanas. Porém, o Coringa sem maquiagem responde que é um prazo muito curto e pode levantar suspeitas, mas Elias não quer saber e aproveita para perguntar como está a saga do comparsa para reconquistar Natália. Rindo, o sujeito responde que está cada vez mais perto da ex, e Elias, também rindo, diz que até poderia desejar sorte ao comparsa, mas não quer perder a aposta que fez. Na comunidade, Mário diz a Natália que acredita que Adriano seria capaz de cometer assassinato, e foi por isso que aceitou voltar a trabalhar com ele, pois quer desmascará-lo. A cozinheira quer saber o que Verônica ganha em levantar aquela suspeita, mas o advogado acha que deve ser por vingança. Natália deixa claro que vai ajudar o amigo e está disposta a fazer o que for necessário para proteger suas filhas. Na hora de dormir, Olga apronta mais uma e vai esperar Vicente toda se querendo. O rapaz é obrigado a desenhar para que ela entenda de uma vez por todas que mesmo que os dois se casem, jamais vão dormir no mesmo quarto, quanto mais na mesma cama. Ela continua insistindo e diz que os dois não precisam fazer nada se ele não quiser, mas este seria o normal. Porém, o comerciante deixa claro que este seria o normal para um casal que se ama. A moça reclama que ele não está lhe dando seu lugar de esposa, mas o rapaz alega que está respeitando a garota, por não dormir com ela pensando em outra mulher que ama e deseja, e deixa a nojenta Pink chupando o dedo novamente. No dia seguinte, Adriano já amanhece ao telefone, mandando seus capangas sequestrarem alguém. Na comunidade, alguns homens sequestram Natália, enquanto Margot leva Benjamin para a escola. Ela e o menino encontram Cláudio dormindo num banco da praça e resolvem acordar o sujeito. Ele já acorda reclamando que lhe roubaram a carteira e os sapatos,
mas a mulher não acredita e ainda passa uma bronca no sujeito, que tenta se justificar e pede à mulher que o ajude a recuperar Teresa. Mas antes que Margot vá embora, ele pede um dinheiro para que possa começar o dia. Neste meio tempo, Simba se diverte com o assalto ao bebum, enquanto mantém Verônica presa e encapuzada. Passando a pistola nas pernas da moça, ele diz que logo seu patrão vai chegar. Segundos depois, Adriano chega com a mala de dinheiro e, tirando o capuz de Verônica, começa a rir da situação da mulher. Natália, por sua vez, descobre que está em poder de policiais federais e foi pega à força por necessidade, devido à gravidade da situação. Os policiais mostram as fotos tiradas de Elias, Adriano e Mário. A investigadora pergunta se a cozinheira conhece aqueles homens, explicando que estão sendo investigados por enriquecimento ilícito, ligações com o crime organizado e tráfico de armas. O queixo de Natália cai, literalmente. Do outro lado da cidade, Elias está em seu depósito de armas e manda os capangas liberarem a mercadoria para o sul do país no dia seguinte. Ele ainda avisa aos homens que assim que tiverem o dinheiro, devem levar para Adriano, para que ele lave a grana. Mas neste meio tempo, Adriano está preocupado com Verônica, que cospe na cara do sujeito assim que ele tira sua mordaça. O homem dá um bofetão na cara dela, mas depois a beija com violência. E apesar dela o chamar de louco, ele diz que levou dinheiro suficiente para ir embora imediatamente do país. E quando estiver fora, vai receber a outra metade da quantia. E na Polícia Federal, Natália está cada vez mais surpresa com o tamanho do crime do ex-marido e o sogro de sua filha. Chorando, a cozinheira diz que não acredita que Mário faça parte disso, mas os policiais explicam que o advogado e Adriano são responsáveis pela lavagem do dinheiro que recebem de Elias. Natália resolve contar que sua filha está para se casar com Omar, filho de Haddad, e não se conforma em saber que ele é um criminoso. Porém, a policial deixa claro que o marido dela, pai de suas filhas, também é um criminoso. Na comunidade, Lourenço vai tomar satisfações com José por causa do pneu murcho de seu carro e começa a ofender o rapaz, além de afirmar que a garota não quer mais nada com ele. Por mais que o garoto diga que não tem nada a ver com isso, Lourenço continua provocando. Mas, quando José resolve meter um soco na cara do Mauricinho, Vicente aparece e segura o irmão. No cativeiro, Verônica, que já está solta, alisa o dinheiro e também Adriano, beijando o sujeito e dizendo que ele não consegue ficar longe dela. O homem a atira longe e diz que a mulher é uma doença, um vício que acaba destruindo o que está à sua volta, mas ela não vai atrapalhar seus planos, ainda mais agora que sua ex-esposa está vulnerável em função do que aconteceu com Vicente. Mas a mulher continua insistindo e quer saber o que ele está escondendo, mas o sujeito responde que seu comparsa é apenas um homem de negócios, movido por dinheiro, e para ele, aquilo tudo não passa de um jogo, o qual ele pretende ganhar e ficar com tudo. Na Polícia Federal, Natália conta sobre a suspeita de Mário a respeito da morte de sua irmã e pede que os investigadores conversem com o advogado. As autoridades avisam a ela que não conte nada a ninguém, assegurando que as filhas da mulher não correm perigo, mas precisam que ela seja informante das ações de seu marido. Neste meio tempo, João Gabriel e Andréa começam a se preocupar com a mãe, que não atende o celular. Os policiais entendem a situação e emprestam o celular da mulher para que ela dê notícias, mas pressionam a cozinheira a aceitar a proposta, avisando que não podem arriscar perder Elias e Adriano de vista, pois precisam de provas para poder prendê-los. Natália diz que precisa proteger as filhas e precisa pensar. E enquanto Omar diz a José que sabe que ele tem razão em relação a Lourenço e vai ajudá-lo a proteger sua cunhada, o Mauricinho chega na escola, contando a Regina que já deu um jeito no rapaz e faria tudo pela garota que está roubando seu coração. Se fazendo de bonzinho, ele lembra que precisa ajudar Natália a reabrir o restaurante e sai de mãos dadas com a garota. Neste meio tempo, Verônica, se fazendo de coitada, procura Elias e conta que Adriano a sequestrou, a amarrou e a torturou. A mulher diz que pensou que o sujeito ia matá-la. O empresário se assusta e pergunta sobre o que ela está falando, e a desbotada revela que Adriano descobriu que os dois estão juntos para destruí-lo, e a mandou sair do país imediatamente. Ela pede ao amante que ele dê uma lição no sujeito, para que nunca mais se meta com ela. A doida ainda tenta jogar seu charme para cima do empresário, dizendo que não quer ir embora porque está apaixonada por ele. Mas, como uma cobra conhece a outra, Elias dá corda para a doida se enforcar e aproveita o momento. Mas é surpreendido pela chegada de Salma, que pega os dois no maior beijão no sofá do escritório. Natália encontra Mário em um restaurante. Muito nervosa, ela quer saber se o rapaz está ou não envolvido nas falcatruas de Adriano e Elias. Do outro lado da cidade, Salma, que não se faz de rogada,
pede desculpas ao marido por ter entrado sem avisar e pede para conversar com ele a sós. O homem manda Verônica ir embora e ela acha estranha a reação da cacatua. Porém, a madame da mãozinha esclarece que entre ela e o marido não existem segredos e ali não aconteceu nada que ela não esteja totalmente inteirada. A mulher ainda convida a desbotada para tomar café da manhã no dia seguinte. Ao ficar sozinha com o marido, Salma diz o seguinte: eu vou apenas te pedir 3 coisas, Elias. Primeiro, nunca me desminta na frente desta mulher. Segundo, você vai fazê-la acreditar que eu sempre soube de seu casinho com ela. E por último, seja discreto. Não faça isso aqui em seu escritório. E antes que ele consiga abrir a boca para se explicar, a cacatua mete o dedo na cara do sujeito e avisa que não vai permitir que a sujeita estrague seu casamento, como fez com o de Natália, selando sua ameaça com um tapa na cara do empresário. No restaurante, Mário jura a Natália que é inocente nos crimes dos sócios, mas a mulher explica que ele não tem nem ideia do problema em que está metido, pois, segundo a polícia, Elias é traficante de armas e Adriano faz lavagem de dinheiro. Ela ainda conta que os investigadores acreditam que ele é cúmplice dos sócios e é possível que os dois estejam usando o advogado como bode expiatório novamente. Ela pede que o rapaz entre em contato imediatamente com a agente da Polícia Federal e conte tudo o que sabe. Na comunidade começa a reinauguração do restaurante de Natália. Constanza aparece acompanhada de Gustavo logo depois da chegada de Sol, que se sentou com a família de Vicente. Neste meio tempo, Natália vai ver Adriano e diz a ele que está entendendo que ele realmente é um homem diferente e quer acreditar que o marido realmente mudou. A mulher explica que está ali para dizer que está disposta a dar mais uma oportunidade ao casamento. O sujeito fica mais feliz que pinto no lixo e já quer agarrar a mulher, mas ela pede que os dois vão devagar com o andor, que o santo é de barro e precisa de tempo para se acostumar novamente com aquela situação. Ela ainda conta que não conseguiu tirar Vicente de seu coração e precisa que o homem tenha paciência. Natália conta que precisa ir embora, pois é o dia da reabertura da cantina, e Adriano, apesar da negativa da mulher, se oferece para levá-la. Na Polícia Federal, Mário se submete ao interrogatório dos agentes. O advogado diz que não tinha ideia do que estava rolando com Elias e Adriano, mas os policiais não entendem como um homem como ele, e com os antecedentes criminais dos dois, não é possível que ele não saiba de nada sobre os negócios ilegais dos sócios, e, portanto, está sendo considerado suspeito. No bairro, enquanto Constanza vai atrás da mãe e pega Juliano beijando a mão de Teresa, Sol aproveita que Gustavo está sozinho e dá a ele uma foto da ultrassonografia, dizendo que ainda é cedo para saber o sexo da criança, mas está tudo bem. Gustavo manda a mulher entregar aquilo ao pai da criança e a cabeleireira responde que é exatamente isto que está fazendo, ainda que só receba dele o desprezo.